Fala aí galera, beleza? Seguinte, hoje vamos falar sobre algumas técnicas de interpretação, um pouquinho de abafado, como abafar usando a mão direita, como abafar usando a mão esquerda. Você pode usar isso tocando reggae, você pode usar isso tocando vários estilos diferentes ali, vou mostrar alguns exemplos para vocês também. E é uma técnica muito legal para deixar o seu play mais parecido com as músicas, deixar mais próximo do que você está ouvindo realmente ali. Chega mais, vamos para mais uma aula. Então, basicamente, nossa aula hoje nós vamos falar sobre 3 jeitos de abafar as cordas, de conseguir esse som mais percussivo nas cordas aqui, ok? E dar uma matadinha no som também, vamos entender isso aqui como funciona. Primeiro deles, com a mão direita, tá? Seria esse aqui, ó. Tô sem palheta, você pode fazer com palheta também. Vou pegar aqui uma palheta, peguei. Pode fazer com ou sem palheta, que aí soaria assim, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu tô fazendo o que aqui? Tô tocando só pra baixo e não tá saindo som. Tá saindo só esse som percussivo aqui, ó. Como eu faço isso? Todo tipo de abafamento que a gente usa a mão direita, a gente usa apoiando essa parte aqui da mão nas cordas no momento que a gente toca. Então, ó, eu apoio aqui em cima enquanto tô tocando. Tô fazendo os dois juntos, ó. Minha mão já tá aqui, depois eu toco, ó. Fiz junto. Então, ó, o primeiro jeito para você entender como fazer isso é o seguinte: com a sua mão direita, e toda vez que nós usarmos a mão direita, nós vamos usar essa parte aqui, ó, da nossa mão, tá bom? Para apoiar nas cordas. Então, nós vamos conseguir esse som aqui, ó. Tá vendo? Ó, tô fazendo o acorde aqui, tocando, mas não tá saindo o som do acorde, tá saindo só esse som percussivo. Ó, como se eu estivesse fazendo assim, ó, abafando todas as cordas. Tá vendo? Não tô tirando som, ó, mas eu tô abafando só com a mão direita, tá vendo? Ó, sem apertar nenhuma corda, sem abafar também, só aqui. Como eu faço isso? Então, mão direita, você ataca as cordas ao mesmo tempo que você apoia a sua mão para abafar todas as cordas. Você pode fazer isso também com a mão esquerda, obviamente. Se você só deixa a sua mão em cima e palheta aqui, você tem esse som abafado também. Mas o que acontece? Na hora que você está fazendo o acorde, você não vai ficar toda hora, faz o acorde e depois vem pro abafado. Então é muito mais fácil, ó, na hora de uma aplicação, você direto com a sua mão direita, abafar com a sua mão direita. Então, ó. Aqui, ó, abafado o tempo inteiro, ó. A mão apoiada aqui o tempo inteiro para fazer isso. Legal? Então, dependendo de onde eu coloco a mão esquerda, o som saindo abafado aqui, só esse som percussivo. Isso vai te ajudar bastante em algumas músicas, alguns ritmos que você precisa tocar desse jeito mais percussivo, que é bem interessante. Vamos lá. Esse abafado você também consegue utilizar tocando músicas sem a palheta. Então eu vou tocar aqui um pedaço de More Than Words, que é uma música bem conhecida e que usa isso. Então, ó. Legal? Então vocês viram aqui que eu estou fazendo sempre esse ataque, onde eu abafo a corda e ainda tenho esse sonzinho percussivo junto. Então como eu estou tirando esse som aqui? Primeiro, na hora que eu bato sempre com essa parte da mão, sempre vai ser essa parte para abafar, e com a diferença de eu tô tocando um pouco mais com o meu polegar nos bordões aqui, tá? Então com esse abafado, ó, e esse dedo no bordão, ele dá esse toquinho, esse agudinho nesse som percussivo, faz tá. Então, ó. Legal? Então, esse abafado aqui sempre vai ser muito útil para muitos sons que você vai tocar. Vamos lá, ó. Mais um jeito de abafar as cordas, mas agora pensando totalmente na mão esquerda. E eu vou pensar agora num estilo um pouco mais específico inicialmente. Vamos pensar num reggae?
que você ouve isso aqui, ó. Tá vendo esse sonzinho que acabou um pouquinho depois que você tocou, ó? Legal? Ou seja, eu toquei a nota e depois ela parou de sair som, certo? A nota parou de soar. Então, como eu faço isso? Eu não faço com a mão direita aqui, ó. Entendeu? Que consigo fazer, mas para encaixar dentro da rítmica ali, não ter que ter essa volta da mão direita aqui e ficar voltando o tempo inteiro, nós usamos a própria mão esquerda. Então você vai perceber aqui, ó, que é algo bem fácil. Você vai tocar e só tirar a força dos dedos. Eles só precisam parar de tocar a corda. Então, ó. Legal? Só toquei, tirei. Toquei, tirei. Então, ó, só toquei, tirei. Toquei, tirei. Legal. A dificuldade aqui está em sincronizar isso com a rítmica da música que estiver acontecendo. Então eu vou fazer uma música, ó, que na primeira batida para baixo eu abafo, eu toco a batida para cima e depois abafo com a mão esquerda. Então vai ficar isso aqui, ó. Então colocando a rítmica eu teria isso aqui. Posso fazer sem palheta também. Legal? Porque aqui a mão esquerda está sempre fazendo isso de sair e voltar, certo? Tira a força, coloca a força de volta e você vai tendo esse efeito de o som vai e volta rapidinho. Isso acontece em muitos estilos, tá? Desde reggae, ska, groove, porque você vai ter ali isso aqui acontecendo, também estou usando a mesma técnica. A mão direita abafando e a esquerda aqui estava tocando e tirando o dedo da nota que eu queria. Aí galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários e vamos trocando uma ideia. É para isso que esse canal existe, para a gente conversar um pouco, para ensinar um pouco para vocês, falar sobre algumas coisas. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aqui, criar essa comunidade, estudar bastante guitarra, violão, música, afins. E vamos junto nessa, até a próxima, valeu!